Olá professor, eu sou o João Pedro e esse é meu vídeo para o trabalho de sistemas operacionais. Eu fiquei com a questão 6 que fala sobre swapping, que é uma técnica de gerência que o sistema operacional ele usa para lidar com a memória. Bom, nós vamos iniciar aqui mudando os parâmetros do sistema, onde a gente vai utilizar um escalonamento circular nas políticas de escalonamento e a política de busca de páginas por demanda, além de um número mínimo de páginas livres na memória de 20%. Como eu já deixei tudo pré-configurado, não vou precisar reiniciar o simulador para fazer isso. Vamos começar criando dois processos de CPU bound com 5 frames de limite. Após isso, nós vamos criar mais 3 processos de I/O bound com também 5 frames de limite. E após isso, nós vamos suspender um processo de I/O bound. Então, nós vamos criar dois processos de CPU bound. Com isso, qual o intuito de suspender um processo de I/O bound? O intuito é que, conforme a gente fosse criando, a memória livre chegasse aos 20%. Ou seja, com isso, o simulador ele iria ficar sem frames e iria precisar de novos frames para poder executar esses dois novos processos. Porém, como ele não teria mais frames, ele chegaria no limite que a gente define de 20%, ele precisaria de outra forma conseguir esses frames, que seria o quê? Pegando esse processo suspenso e dando um swap out nele, ou seja, ele mudaria o estado para o swapped, jogaria esse processo lá para o disco e liberaria os frames que ele estava pegando para poder executar os novos processos que a gente criou. Só que isso a gente não vai conseguir simular aqui, porque a memória livre ela não vai conseguir chegar aos 20% desejados. Ou seja, o sistema ele não vai consumir a quantidade de memória necessária para simular essa situação. Por quê? O simulador ele tem um range de 100 frames. Aqui no caso a gente está utilizando 7 processos, que utilizam 5 frames cada um, ou seja, 35 frames ocupados no máximo. Com isso a gente não conseguiria ocupar os 100 frames alocados pelo simulador, impossibilitando de simular essa situação. Mas partindo para o ponto principal, que é como que o simulador ele pega e ele escolhe esse processo para dar um swap out. Basicamente ele vai medir a prioridade do processo, ele vai medir a prioridade de CPU do processo, ou seja, ele vai pegar o processo que tem menos possibilidade de utilizar a CPU futuramente. Com isso, obviamente, ele vai pegar o que? Ele vai pegar o processo que a gente suspendeu aqui, mas poderia ser, por exemplo, um processo que está precisando de uma entrada. Nesse caso, ele iria pegar esse processo suspenso e iria jogar lá para o disco, ia dar um swap out nele. E outra pergunta bastante importante que é feita na questão é como que ele seleciona, como que ele traz esse processo de volta, ou seja, ele dá um swap in. Ele pega esse processo, dado alguma ação que o usuário ou o escalonador ele realize. Aqui no nosso caso a gente poderia prosseguir com o processo, poderia tirar esse processo do estado suspenso e prosseguir ele. Aí ele iria pegar esse processo lá do disco e iria trazer de volta para a memória principal para poder ver se ele iria no caso verificar se tinha frames necessários e iria realizar a execução desse processo. Basicamente é isso, a gente configurou tudo aqui, viu como que funciona esse processo de seleção para o swap out e como que ele traz de volta no swap in os processos. Basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção.